Precisamos falar sobre alguns jogadores do Santos e também sobre o jogo contra o Vitória, que pode ser no Morumbi. O Santos que tinha meio que deixado de lado o fato aí de jogar na capital e não jogar na Vila Belmiro mais até o fim do ano, porém o jogo contra o Vitória pode acontecer sim lá no estádio do São Paulo, lá no Morumbis. Além de falar sobre isso, vamos falar também sobre alguns jogadores, especificamente sobre Mike, sobre Escobar, sobre Roleiser, Barreal e também Guilherme, que são hoje titulares do Santos, que eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre eles. E já te garanto, não é o que você está pensando. Você pode até não gostar do que eu vou dizer, mas eu preciso te falar isso aqui, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu like, que isso ajuda demais no nosso crescimento, tá? Fica até o fim do vídeo para você poder também dar engajamento em relação a tempo de retenção aqui do vídeo. Isso ajuda muito aqui no crescimento do canal Oriente Santista. Então deixa seu like, comenta e se inscreve aqui no canal, tá? Vamos lá. Primeiro, o assunto principal, o Santos pode jogar contra o Vitória no Morumbis, no estádio do São Paulo. O Santos fez um pedido para a CBF para transferir essa partida pro estádio do São Paulo. O Santos está visando mais bilheteria, o Santos precisa de dinheiro, não tem jeito, né? O Santos está precisando realmente arrecadar mais. A Vila Belmiro, apesar de ser mais confortável para os jogadores, né? Você acaba se hospedando ali no Recanto dos Alvinegros, é um lugar mais próximo da vila, você não tem um deslocamento para ir até São Paulo, ficar num outro hotel diferente, né? Para poder depois se deslocar até o estádio, uma distância maior. Na Vila Belmiro é muito mais próximo, né? O CT da Vila Belmiro é tranquilinho, ali 10 minutos você tá ali na vila para jogar já. Então, toda a logística é como se fosse jogar fora de casa, mas o Santos acaba tendo aí essa necessidade financeira, né? Não é só na parte técnica, o Santos tem que equilibrar ali, né? Entre parte técnica e também na parte financeira. O Santos precisa de dinheiro, não tem jeito. O clube que passa por dificuldade, que tem um planejamento mal feito, como foi o caso do Santos, acaba tendo que recorrer a situações como essa para arrecadar mais dinheiro. Então, sim, o jogo contra o Vitória pode acontecer em São Paulo e não na Vila Belmiro. O Santos, que na verdade na Vila Belmiro é um dos times que tem o pior aproveitamento em casa. Então, também a Vila Belmiro não tem sido tão decisiva assim, a ponto do Santos abrir mão de dinheiro. Toda a justificativa de, pô, é próximo, tem o hotel, a concentração, que é tudo pertinho, o outro time, o adversário, acaba tendo uma logística de um time fora de casa, então isso prejudica o Santos. Mas nada disso tem favorecido o Santos. O Santos não tem um aproveitamento bom jogando na Vila Belmiro nesse ano de 2025. Então, pensando que na Vila você vai ter menos dinheiro do que teria se jogasse no Morumbis, e também não tem mais nem favorecimento da parte técnica, pressão, estádio, então realmente o Santos acaba tendo essa opção de jogar em São Paulo. Vamos aguardar para ver se realmente vai ser oficializada aí a mudança de partida para a capital. Agora vamos falar sobre jogadores especificamente, tá? A gente acabou de empatar com o Grêmio em 1-1 e vamos para a próxima partida contra o Ceará, que o Santos vai jogar lá no Nordeste, né? Vai jogar fora de casa. Vamos pensar o seguinte, tá? O Santos hoje ele tem mais posse de bola, tem mais finalizações, tem uma estrutura de jogo bem estabelecida. O Vojvoda, para mim, organizou o time, consegue fazer o time construir. Mas a gente não pode apagar os erros do Vojvoda. E quais seriam eles? A manutenção de alguns jogadores no time titular. Por mais que eu não entenda que você precisa tirar o jogador, ele nunca mais vestir a camisa do Santos, mas alguns jogadores eu acho que estão sim precisando de um banco. Ou uns não têm substituto, o que é triste, tá? E outros eu acho que estão ficando muito mais por nome, experiência, do que de fato, porque são jogadores hoje que entregam mais do que os outros concorrentes na posição. Se a gente falar de um time titular, por exemplo, o Brasão é incontestável, mas começando já nas laterais, eu acredito que o Escobar ele entregue mais no quesito raça, recomposição e tudo mais. Só que na última partida a gente viu o Escobar falhar muito defensivamente. E se a justificativa é que o Escobar não apoia tanto quanto o Souza, não tem tanta qualidade como o Souza, mas defensivamente é melhor, não adiantou ter esse jogador defensivamente melhor. O Escobar fez uma partida muito ruim. Já na direita, a gente tem o Mike. Mike que para mim está lembrando muito o Aderlan. Na última partida na transmissão contra o Grêmio, eu falei sobre isso. Pô, eu tô vendo o Aderlan, um cara que tem técnica, que é um cara fisicamente até que ok, não tá gordo, não tá acima do peso, mas ele não tá dando conta. Não consegue correr, não consegue recompor, na hora de chegar, chega batendo fofo, não consegue nem dividir uma bola. O Mike, para mim, ele tá
é o espelho do Aderlan. A gente mandou o Aderlan embora, entre aspas, né, emprestou, e trouxe o Mike, que é um Aderlan 2.0. Então, para mim, o Mike não justifica em nada a sua posição titular hoje. Para mim, o Igor Vinícius deveria ter chance como titular e até o Sherman deveria ser reserva. O Mike hoje, para mim, tá atrás até do Sherman. E eu acho que o Voivoda tem que parar um pouquinho com esse negócio de vamos colocar só os experientes. Mike na direita e Escobar na esquerda. Por que não o Souza na esquerda e o Igor Vinícius ou até o JP Sherman na direita? Na zaga, hoje, a gente tem, por exemplo, o Luan Pérez, que para mim tá um absurdo. São erros que não dá para admitir que o Luan tá cometendo. E aí você tem a chegada de Alexis Duarte, tem o Adonis Frias, que está voltando agora de um desconforto na coxa. Eu acho que ele tinha que tentar, sim, o Alexis Duarte e o Adonis Frias na zaga. Então, para mim, nós temos problema aí, basicamente, em toda a linha defensiva. Partindo para o meio-campo, o Zé Rafael, para mim, fez uma boa partida, é um bom volante. Só que, para mim, o Schmidt não tem nível para a Série A. E quando ele tira o Schmidt e recua o Barreal para volante, você pode dizer, pô, ele errou. Porque, na verdade, o gol do Grêmio sai justamente de um lance em que o Barreal deveria acompanhar o Edenilson, não acompanha porque não é volante, o Edenilson sai nas costas do Luan e sai sozinho na cara do Brasil e faz o gol do Grêmio. É uma falha do meio-campo que influencia na defesa. Mas, vamos pensar o seguinte: ele tirou o Schmidt. Quem ele colocaria para dar uma intensidade maior no meio-campo do Santos? A gente tem, por exemplo, no elenco o William Arão, que deveria ser esse cara, o primeiro volante, e não tá podendo jogar por questão de recomposição ali física, o cara se machucou, ficou fora um tempo, mas enfim, o Santos tem um jogador no elenco, mas não usa, ele não pode jogar. Aí fica difícil. Aí, se ele não tá jogando, pode colocar o Zé como primeiro volante, e como segundo volante pode ter o Vitor Hugo, se machucou. Pode ter o Bom Tempo, se machucou. Então é complicado, porque o Voivoda ele sabe que não dá para contar com alguns jogadores, ou por lesão, ou porque não tem competência para aquilo. E aí, quando coloca, os caras erram. Então é difícil para o Voivoda, até com o elenco limitado que ele tem, conseguir mudar alternativas durante a partida. Eu acho que esse foi o grande problema. Ele não conseguiu encaixar com os jogadores que tinha um sistema ali que não tivesse esse buraco que aconteceu na escapada do Edenilson nas costas do Barreal, que não é volante. Aí você tem a falha de marcação do Mike, porque é lento para a direita. Quem coloca o Mike para jogar? Voivoda. Luan Pérez, que errou na marcação, o André ali fez uma proteção tranquila, Edenilson chegou sozinho. O Luan Pérez, para mim, não dá também mais como titular. Tem que ser Alexis e Adonis. O Barreal como segundo volante, deixou o Edenilson sair na cara do goleiro. Então fica muito difícil. Por mais que ele adapte o sistema, coloque os caras para jogar, todo mundo intensamente para atacar, para defender, o cacuete de um volante de voltar para marcar, de sair da forma correta, do lateral cobrir da forma correta, do ponta que volta para recomposição, que sai no contra-ataque, do meia que busca a bola para o volante poder subir também para ajudar na armação. Tudo isso é o cara que já está adaptado à função dele em campo. E o Voivoda, na hora de ficar mexendo, tentar adaptar, porque tá faltando peça, acaba acontecendo esse tipo de erro. Então, para mim, a gente não pode mais ter Mike no time titular. O Souza tem que começar a ser colocado para jogar no lugar do Escobar. Não que o Escobar esteja fazendo péssimas partidas, mas aquela parte defensiva que ele sempre apresentou não está justificando. A gente tem o Luan Pérez, que para mim também não dá mais. Na bola aérea é pavoroso. No meio-campo, precisa encontrar uma solução enquanto não tem o Vitor Hugo, enquanto não tem o Barreal. Adapta a outro tipo de meio-campo, um outro tipo de esquema. Coloca 3 zagueiros, um volante só, sobe 2 alas. É uma forma de tentar jogar. Se só tem o Zé Rafael para jogar, então pelo menos soluciona. Aí no meio-campo. Aí eu preciso falar de 2 jogadores, tá? Especificamente. No ataque, o Lautaro tá fazendo a parte dele. Tiquinho perdeu 2 gols que não podia. Para mim, inadmissível. Mas aí, se a gente partir pro ataque de fato, falar sobre principalmente senhor Roleiser e Guilherme. E aí eu vou falar 2 coisas aqui que você não vai gostar. Eu sei que não vai. Mas comenta a sua opinião, que eu quero saber o que você tem para falar sobre isso. Eu tenho uma teoria que é a seguinte: o Urolaicer, ele é um cara que depende muito dos seus companheiros. Tem a parte técnica, é um cara que tem qualidade para jogar bola, é um cara que é rápido sim, mas ele demora para soltar a bola e perde velocidade porque ele não vê ninguém dando opção. Ele não vê as pessoas se oferecendo para jogar, para receber a bola que ele pode colocar e ele demora, perde a bola. Então, para mim, tem a parte do erro dele de vez em quando, que ele erra um passe aqui e tal, mas a maioria das vezes é porque não tem opção para ele poder servir. E aí ele tá caindo naquela de, pô, pra buscar jogo tem que voltar, tem que abrir na direita, e ele sai do meio, que é a posição que ele tem que jogar de fato.
E aí eu acho que é onde ele erra, onde ele se afoba e perde bolas que não pode. Ele não tá oferecendo aquilo que ele tem potencial para receber, para oferecer. Então, se a gente pensar que o Roleiser é nota 8 como jogador e o Guilherme é nota 5, o Guilherme tá entregando o 5 dele. Ah, mas o Guilherme é ruim. Sim, o Guilherme é um jogador bem razoável. Falha tecnicamente, passes errados, desacelera o jogo. Tudo isso a gente sabe que o Guilherme faz. Mas isso é o que a gente espera do Guilherme. E ele está entregando até mais do que a gente poderia esperar dele. Porque ele é um jogador tão médio que ele está se tornando um jogador de médio para bom. De tão baixo que está o nível dos seus concorrentes. Por que o Guilherme é titular hoje? Porque ele consegue fazer o mínimo, que não é o que o Santos precisa. O Santos precisa de um jogador melhor do que o Guilherme. Mas dentro do que a gente tem hoje no elenco, ele consegue ser o melhor ponta. Ele é o cara que faz mais gols, dá mais assistência, rouba mais bola. E nenhum outro jogador consegue fazer o que ele faz. É por isso que o Guilherme é titular e capitão do time. Porque ele, na incapacidade dele, consegue entregar mais do que os outros que têm mais capacidade técnica do que ele. E aí, na comparação entre o Roleiser e Guilherme, quem que tem oferecido mais para o Santos? Guilherme ou Roleiser? Quem tem sido mais decisivo? Quem rouba mais bolas? Quem dá mais assistências? Quem finaliza mais? Quem cria mais jogadas? E olha que eu nem sou um cara crítico do Roleiser. Mas só para vocês entenderem que a gente tem jogadores com um potencial melhor. Lautaro Dias, Roleiser, Barreal, tem um monte de jogador que tem mais qualidade do que o Guilherme. Mas quem está entregando mais? Quem está conseguindo superar as suas dificuldades? Para mim, o Guilherme hoje é um jogador que não deveria estar no Santos. Mas uma coisa a gente não pode reclamar, que ele não se entrega. Ele se mata dentro de campo enquanto ele pode. Ah, mas ele é arrogante. Aí é outra história. Eu tô falando de rendimento em campo. Ah, ele toca para trás. Toca, porque ele é ruim. Mas na hora de tentar e se matar, ele tá lá. Ele tá lá se matando. Mas enfim, é isso. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e eu quero a sua opinião aqui nesse vídeo, tá? Curta, compartilhe, se inscreva, faz todo o procedimento aí para poder ajudar o crescimento do canal. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.